Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para o Leandro, para os ouvintes, para quem nos assiste, enfrenta o trânsito aí na volta para casa, que hoje em São Paulo pelo menos está jogo duro. Oi, Vera, boa noite. Dureza. Vera, jogo duro tá de sair esse pacote do tarifaço também, né? Porque as tarifas começaram a valer no dia 6, já estamos no dia 12, o governo sempre prometendo para amanhã, até agora nada. Isa Staciarini, sai amanhã mesmo ou é aquele amanhã que não é amanhã, que amanhã vai ser outro amanhã? Tá quase isso, viu, Carol? Muito boa tarde a você, a Vera, ao Leandro e aos ouvintes. Mas agora há pouco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que realmente o anúncio vai acontecer amanhã. O texto, lembrando, já está na Casa Civil para a última análise e Haddad disse que a expectativa é do presidente Lula assinar na manhã de amanhã para logo depois fazer um anúncio. Ele, inclusive, detalhou que deve ter uma coletiva de imprensa com técnicos para explicar ponto a ponto do texto. Haddad disse que a medida provisória está, inclusive, já 100% definida e que o projeto contempla demandas do setor produtivo com detalhamento de valores e prazos. É na linha do que eu já disse nas emissoras, mas vai estar detalhado os valores. É um projeto que contempla as várias demandas do setor produtivo. Nós tivemos reuniões com os setores produtivos e eu penso que dentro dos limites estabelecidos, ele contempla particularmente os setores afetados pelo tarifaço. A proposta traz 3 principais eixos, que são linhas de financiamento, medidas de cunho tributário e compras governamentais. E também condiciona o socorro às empresas à manutenção dos empregos. Mas o governo reconhece internamente que alguns setores não vão conseguir segurar todos os funcionários e por isso já tem um discurso no Palácio do Planalto de que a MP precisa ser flexível de acordo com a necessidade e realidade de cada empresa. Hoje de manhã, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, não entrou em detalhes, mas garantiu que o impacto fiscal do plano vai ser mínimo e no limite necessário para não deixar ninguém de fora. Ele vai ter um impacto fiscal muito pequeno. E são medidas que estão ligadas a subsídios, a parcelamentos, a prazos, a carência, de que forma vamos proteger os trabalhadores. Estamos tendo esses cuidados também de separar os setores quais exportam, dos quais exportam, quais foram sobretaxados e quais dos que foram sobretaxados, quais as empresas efetivamente que exportam e quais aquelas que não estão direcionando. Não pode ter aumento da dívida pública, não pode fugir das regras fiscais e não pode efetivamente causar mais problema que altera o câmbio, que gera inflação, que cai lá nos alimentos e empobrece a população brasileira. Enquanto isso, o governo segue em busca de ampliar mercados e novos acordos comerciais com países. Ontem à noite, Lula conversou com o presidente da China, Xi Jinping, e os dois concordaram sobre o papel do G20 e do BRICS na defesa do multilateralismo. A imprensa estatal chinesa informou ainda que Xi Jinping disse a Lula que os dois poderiam dar um exemplo de autossuficiência e que todos os países devem se unir e se opor firmemente. Perdemos o contato com a Isa Staciarini e daqui a pouco a gente vai retomar esse contato dela, trazendo então esses detalhes a respeito do anúncio, né, que deve ser feito amanhã, então, sobre a ajuda aos setores afetados pelo tarifaço. A Isa já está de volta. Isa, pode retomar. Oi, Leandro, eu acho que eu estava na parte do Lula e da ligação com Xi Jinping. Exato. Se não me engano, era isso. Perfeito. Eu estava só encerrando, falando que ontem à noite Lula conversou com o presidente da China e os dois concordaram sobre o papel do G20 e do BRICS na defesa do multilateralismo. A imprensa estatal chinesa informou que Xi Jinping disse a Lula que os dois países poderiam dar um exemplo de autossuficiência e que todos os países devem se unir e se opor firmemente ao unilateralismo e ao protecionismo. É com vocês.
Obrigada, Isa. O Xi Jinping que acabou de conseguir mais prazo, né? Mais 90 dias aí para negociar as tarifas. Agora, Vera, sobre esse pacote aqui no Brasil, está demorando, mas o que a gente espera é que seja algo na linha do que a ministra Simone Tebet realmente falou, né? Tem que ajudar quem precisa, mas é preciso ter cuidado para também não sair beneficiando setores que não têm tanta necessidade, né? Exato, Carol. Por todas as razões, inclusive pela dificuldade na questão fiscal, o pacote vai ser o mais focalizado possível. Então, não se deve esperar nada tão amplo quanto foi a ajuda no Rio Grande do Sul, porque ali era amplo, porque o desastre foi muito grande e porque era restrito a um único estado, não era para todo o país. E não se deve esperar também algo na linha do PERSE, que foi um programa que permitiu muito escape de recursos, porque muita gente começou a pegar carona, enxergou mecanismos para ingressar na linha de financiamento sem, de fato, cumprir as exigências que havia no programa lá quando ele foi idealizado no auge da pandemia. O setor de eventos estava muito sentindo muito impacto do fechamento do comércio, etc. Então, eles estão fazendo o máximo que eles podem de peneira para evitar que os recursos sejam capturados, que é a palavra que o presidente Lula tem usado nas reuniões internas, por aqueles que não precisam de fato. O que a gente sente, e de ontem para hoje isso ficou muito claro, é que como os canais estão muito interditados entre o governo americano e o governo brasileiro, está se buscando alternativas de outras coalizões, outros mercados, de alianças que mostrem que o mundo não vai se curvar às exigências unilaterais e às vezes até por meio de chantagem feitas pelos Estados Unidos, e que há outros mercados para comprar os produtos brasileiros e também que podem vender para o Brasil produtos que hoje vêm dos Estados Unidos. Então, isso pode vir no segundo momento como também uma medida recíproca e o Brasil começar a comprar de outros países produtos que hoje compra prioritariamente dos Estados Unidos. Nessa questão com a China, que é, por todas as razões, né, um mercado importantíssimo, um parceiro comercial dos maiores do Brasil, tem uma coisa que a gente precisa observar. Como eles ainda estão negociando a tarifa com os Estados Unidos, ganharam esse prazo, como você bem disse, tem algumas coisas que o governo Trump está tentando colocar na mesa que, se forem adiante, prejudicam o Brasil. Então, é um bom sinal a declaração dada pelo governo chinês, inclusive por meio da agência oficial, ou seja, eles fizeram questão de soltar uma declaração, e isso sempre tem razões políticas, porque mostra que eles não vão, ou não estão pelo menos propensos nesse momento, a ceder a algumas tentativas que o governo americano está fazendo. Por exemplo, que a China quadriplique a compra de soja dos Estados Unidos. A China é um dos grandes consumidores de soja do mundo, é um grande consumidor da soja brasileira, que é um dos nossos principais produtos da pauta de exportação. E se houvesse esse aumento da compra de soja chinesa, americana, aliás, pelos chineses, isso seria um outro baque para as exportações brasileiras. Então, é bom e importante abrir esse canal com o Xi Jinping para evitar que a China tenha a tentação, por exemplo, de aceitar essa condição que vem dos Estados Unidos e que seria enormemente prejudicial para o Brasil. Muito bem, agora são 6h14. A gente continua em Brasília, acionando a repórter Samantha Klein a respeito desse documento que foi divulgado pelo governo americano sobre os direitos humanos aqui no Brasil. Citou outros países também, mas a gente destaca as citações principalmente ao ministro Alexandre de Moraes, ao governo brasileiro. Samantha. Pois é, Leandro, esse relatório sobre direitos humanos do Departamento de Estado dos Estados Unidos cita algumas vezes o ministro Alexandre de Moraes, afirmando que ele suprimiu discursos de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro ao restringir contas no X em 2024. Esse documento também faz críticas ao governo e também a declarações do presidente Lula. Segundo esse relatório, o ministro
do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como relator de várias dessas ações que envolviam, né, redes sociais, ordenou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários na plataforma da rede social X, suprimindo, abre aspas, desproporcionalmente o discurso dos defensores do ex-presidente, em vez de tomar medidas mais rigorosas para penalizar conteúdo que incitasse ação ilegal, iminente ou assédio. O texto também afirma que as decisões do ministro e da corte restringiram a liberdade de expressão de indivíduos que considerava violadores da lei que proíbe a expressão antidemocrática, e o órgão americano afirmou que, abre aspas, há relatos de censura no Brasil, né? Sem fazer um detalhamento a respeito disso, mas traz essa série de críticas, em especial ao ministro Alexandre de Moraes, que, claro, foi sancionado aí pela Lei Magnitsky. Com vocês. Ô, Samantha, hoje teve uma decisão aí importante que o ministro Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a fazer uma batelada de exames, né? Aos poucos ele está aqui e ali flexibilizando um pouco os termos da domiciliar, é isso? Exatamente, Vera. O ministro Alexandre de Moraes, então, permitiu que ele faça essa bateria de exames no próximo sábado no DF Star, um hospital aqui de Brasília, inclusive onde fez aquela última cirurgia. A defesa do ex-presidente afirmou que a equipe médica solicitou a realização de exames para reavaliar aqueles sintomas que Bolsonaro vinha sentindo, como refluxo e soluços. Ele deve ser submetido a exames de sangue, urina, endoscopia, tomografias, ultrassonografias e até ecocardiograma. Nessa decisão, o ministro também determinou que a defesa apresente em 48 horas o atestado da realização de todos esses exames e os horários de atendimento, assim como já permitiu a visita recorrente da equipe de médicos. Moraes ainda permitiu os pedidos de visitas de alguns políticos, não todos que solicitaram, aliás, Vera. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, foi autorizado, o deputado federal Altineu Cortes, que é do PL, também é um aliado, o vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Melo Araújo, além do deputado estadual Tomé Abduch, estão autorizados a fazer essas visitas à casa de Bolsonaro. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. Bom, esse documento sobre violações de direitos humanos por parte do Supremo Tribunal Federal, divulgado pelo Departamento de Direitos Humanos do governo americano, é mais uma peça dessa perseguição política que o governo americano empreende contra o Brasil, em duas frentes, contra o executivo e contra o judiciário brasileiros. Não tem nenhum amparo no direito internacional, esse tipo de documento. Todas as ações do Supremo Tribunal Federal estão amparadas pela nossa Constituição. Podem ser objeto de reclamação, de dúvida, até mesmo de objeção por parte das defesas, de alguns criminalistas, mas para isso existe toda uma gama de recursos que estão à disposição das defesas e existe a possibilidade de revisão pelo colegiado. E toda vez que o colegiado tem se manifestado, ele tem referendado as ações do ministro Alexandre de Moraes. Os ministros são designados na forma que determina a Constituição brasileira, que não é diferente, aliás, da forma como são designados os integrantes da Suprema Corte norte-americana, ou seja, por indicação presidencial, sujeitos à sabatina do Senado, com a possibilidade de um mandato vitalício. Então, não tem o que ampare essas objeções, a não ser a razão de que, politicamente, o governo Trump resolveu fazer essa cruzada contra o processo a que responde o Jair Bolsonaro e o processo de 8 de janeiro, por razões até bastante simples, comezinhas. O fato de que também nos Estados Unidos houve o Capitólio e ninguém foi punido e que Donald Trump, portanto, pôde disputar a presidência da República, diferentemente do que acontece com Bolsonaro, que teve a sua inelegibilidade votada por outra corte, o Tribunal Superior Eleitoral, que até tem integrantes do Supremo, mas que tem uma composição
diversa, inclusive com representantes de outros tribunais. Então, é um absurdo que isso esteja acontecendo. É uma das muitas frentes em que o governo Donald Trump exorbita internamente e para fins de política externa. E o Brasil virou alvo graças à afinidade ideológica que existe entre o presidente e a família Bolsonaro. Tem várias seções esse relatório, Vera, Carol. Tem um detalhe aqui que a gente acabou não comentando, de violação de direitos humanos pela polícia. E aí eles citam, por exemplo, a morte de pessoas naquela Operação Escudo da Polícia Militar de São Paulo, na Baixada Santista. E aí tem uma ironia aí, né? Porque o comandante da Polícia Militar é o governador de São Paulo, governador Tarcísio de Freitas. Será que esqueceram de brifar o governo Trump a esse respeito? Ele acha que aqui como lá, a Guarda Nacional está intervindo nas polícias, porque agora também tem isso lá. Teve em Los Angeles, agora tem em Washington, e o presidente deu uma declaração que Baltimore, Chicago, todas as cidades americanas praticamente estão entregues ao crime, dando a entender que a Guarda Nacional pode ser chamada a assumir funções de polícia internamente. Isso é um dos marcadores clássicos quando governos começam a querer exorbitar suas atribuições, essa questão de começar a intervir nas polícias dos estados. Aqui, essa questão da Operação Escudo, realmente entidades de direitos humanos, o Ministério Público investigam violações a direitos humanos, mas você misturar tudo isso no mesmo balaio mostra a falta de acurácia técnica desse relatório e aquilo, né? A vontade de colocar o Supremo Tribunal Federal numa rota de violação a direitos humanos que não é possível de comprovar. Vera, falando aí nesse respaldo do plenário do Supremo ao ministro Alexandre de Moraes, a gente fala aí hoje de 2 ministros. O ministro Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo, reforçou o apoio ao ministro Alexandre de Moraes, diz que o apoio a Moraes é inequívoco e que o ministro é apenas o relator, mas que as decisões são colegiadas. Vamos ouvir. Nós o apoiamos de maneira inequívoca. Então, isto tem que ficar bastante claro. Nós estamos tomando decisões, e não são só decisões, ele é apenas o relator, mas estamos tomando decisões colegiadas, seja no pleno, seja na turma, em nome do Supremo Tribunal Federal. E vocês se reuniram também com banqueiros, já se sabe melhor os impactos da Lei Magnitsky, e amanhã tem a reunião do Eduardo Bolsonaro na Casa Branca. Temem mais sanções, não só ao Moraes, mas à Corte? Não estamos avaliando isso. Temos conversado sobre eventuais consequências dessas medidas restritivas e de como outros países têm lidado com elas, e somente isso. Bom, aí a fala então do decano, o ministro Gilmar Mendes, e o ministro Edson Fachin, que vai ser o próximo presidente da Corte, também fez hoje um discurso interpretado como um recado diante de toda essa tensão. Ele participou de um evento no Conselho Nacional de Justiça, condenou as tentativas de erosão democráticas e defendeu a necessidade de reforçar a proteção aos direitos humanos na América Latina. Vera. Exato. O ministro Fachin deve ser eleito essa semana, aquela eleição que é sempre simbólica, porque não é que realmente exista uma dúvida sobre quem vai ser o futuro presidente, é sempre numa ordem, e agora ele é o vice-presidente, assume a presidência, e o vice-presidente passa a ser ninguém menos que o próprio Alexandre de Moraes. E a fala dele também foi importante porque mostra respaldo para o que está sendo feito da parte de quem vai assumir o comando da Corte, que estará provavelmente presidindo o Supremo quando chegar o momento do julgamento na primeira turma da trama golpista. Todos os núcleos que vão ser julgados separadamente deverão começar a ter as suas sentenças proferidas e os seus julgamentos realizados a partir de setembro. Essa é a previsão que a gente ouve quando conversa com integrantes da Corte, com os advogados de defesa, etc. Então, é importante ouvir o ministro Fachin nesse momento, porque mostra que, diferentemente do que se ventila por aí, o ministro Alexandre de Moraes pode até
ter algumas das suas decisões questionadas. Deveria ter feito isso agora, não deveria, mas continua respaldado e isso não vai abalar a maioria que apoia suas decisões dentro do Supremo. Vamos fazer nosso intervalinho, depois o repórter CBN, a gente volta já com o Viva Voz. Estamos de volta com Viva Voz, agora com informações em Brasília, porque a Câmara dos Deputados está debatendo aquele tema da adultização das crianças, depois da grande polêmica que começou com um vídeo no YouTube de um influenciador. Essa pauta acabou ganhando as redes sociais. É tema também no Congresso. Ana Carolina Tomé está de olho nisso pra gente. Oi, Ana, boa noite. Oi, Carol, boa noite para você, boa noite também para os ouvintes. É isso mesmo, a Câmara dos Deputados decidiu realizar uma comissão geral e criar um grupo de trabalho para debater as propostas que visam combater a adultização de crianças nas redes sociais. A ideia é realizar um debate no plenário na semana que vem e chegar a um consenso sobre os textos em tramitação no prazo de 30 dias. O tema reúne apoio da bancada governista e da oposição e deve ser utilizado como uma forma de apaziguar os ânimos no Congresso após o montim bolsonarista da semana passada. O tema, a gente lembra, ganhou força nos últimos dias após o youtuber Felca viralizar com uma denúncia mostrando como o algoritmo do Instagram favorece imagens que exploram a sexualização de crianças na plataforma. O deputado Jadiel Alencar apresentou nesta terça-feira o relatório de um projeto de lei que regulamenta o uso de redes sociais e aplicativos por crianças e adolescentes. A medida inclui, por exemplo, Carol, a obrigação das empresas manterem representante legal no Brasil, o que não estava previsto em propostas anteriores. Além disso, o relatório inclui que as plataformas têm obrigação legal de agir para proteger os menores, obrigando ainda que conteúdos sejam removidos de forma preventiva, por exemplo. Conteúdos considerados impróprios incluem pornografia, bets e jogos de azar. Ao sair da reunião de líderes que discutiu o assunto, o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, disse que a ideia é formar um consenso antes de levar o texto à votação. O crime, especialmente contra crianças e adolescentes, mas não só esse, na internet tem que ser combatido. O presidente propôs e foi consenso a sugestão dele de que o assunto deve ser abordado com bastante maturidade, com bastante responsabilidade e não de forma assodada. Para isso, ele propôs uma comissão geral, que é um mecanismo em que você pode colocar a casa toda participando, até porque existem mais de 60 projetos de lei que enfrentam esse problema. Já no Senado, a senadora Elisiane Gama, do PSD, protocolou um requerimento de audiência pública para ouvir aí os representantes das principais plataformas digitais que atuam no Brasil para que expliquem as denúncias trazidas pelo influenciador Felca. A ideia é cobrar explicações das chamadas Big Techs sobre falhas no controle da proteção aos menores de idade. Carol. Obrigada, Ana. Uma pauta super importante, né, Vera? Mas já tem gente na oposição fazendo críticas ao presidente da casa, Hugo Mota, dizendo que é uma cortina de fumaça, que ele está usando essa pauta para escapar de outros temas, como a questão da anistia. A questão da anistia, do foro privilegiado, que ele também não pautou por enquanto, etc. Mas o fato é que sim, é importante. Eu acho que teve esse componente dele querer mudar o assunto, virar essa página. A semana passada foi muito desgastante para ele, aquele motim arranhou a autoridade dele, ele terminou a semana muito desacreditado. Quando o vídeo viralizou, houve ali uma rápida compreensão da parte dele de que isso seria a possibilidade de realmente dar uma guinada na discussão. A oposição está tentando fazer novas obstruções, está anunciando aí que vai fazer novas obstruções em breve, mas o fato é que perdeu um pouco de tração aquela gritaria toda deles em razão da questão do Jair Bolsonaro. A gente vai discutir ainda na edição de hoje essa questão do foro privilegiado, mas para o Hugo Mota foi conveniente. E aí, depois que ele falou, várias outras autoridades saíram falando dessa questão da adultização também. Inclusive, a ministra Macaé Evaristo gravou um vídeo a esse respeito,
elogiando o influenciador pelo trabalho dele, etc. O vídeo já está com mais de 33 milhões de visualizações, pelo que eu vi aqui. Então, um trabalho realmente importante. Juízes que atuam nessas varas da infância, promotores que atuam nessa questão também vieram a público. A gente fez uma série de entrevistas aqui na CBN. Vamos ver se não vai ser só aquelas questões de fogo de palha. Quando um assunto ganha essa relevância, ele vira prioridade nacional, dura uma semana ou duas e depois cai no esquecimento. É isso que não pode acontecer também, né? Vai pra comissão, aí discute e tal, fica pro ano que vem, nunca mais se fala nisso. E realmente é uma mudança de foco clara, porque não é um problema de hoje, né? Já estava cheio de projeto de lei lá, tudo engavetado. Exatamente, agora estão desengavetando tudo, né? Esse caso também acho que pega para o Hugo Mota, porque a principal denúncia do vídeo do Felca envolve um influenciador que é da Paraíba, que é o estado do Hugo Mota, né? Enfim, ele fala de várias questões, mas acho que a principal é a que envolve o Ítalo Santos, que está sendo alvo justamente do Ministério Público da Paraíba. Então, é no estado natal do deputado, né? Exato, e isso também teve andamento, né? Depois da denúncia do Felca, teve uma série de iniciativas aí para tirar as contas desse influenciador do ar, impedir que ele monetize o canal dele. Então, realmente é aquele caso em que alguém que tem muito público consegue chamar atenção para um assunto, mas não pode ser só fogo de palha, tem que ter segmento e ter consequência. Vamos fazer nosso intervalinho, a gente volta já com o Viva Voz. O Viva Voz está de volta, são 6h44. Hoje a gente não tem o comentário da Renata Agostini, ela está de férias da CBN, férias do Globo, volta no fim do mês, às terças e quintas aqui com a gente. Mas a gente vai a Brasília, porque o Igor Cardim tem justamente informações a respeito do que eu falei mais cedo, de que a oposição está reclamando da desistência, do recuo do Hugo Mota em pautar a mudança no foro privilegiado. Boa noite, Igor. Pois é, Vera, muito boa noite para você, boa noite também para os nossos ouvintes. Pois é, a reunião de líderes aqui da Câmara dos Deputados terminou sem acordo para votar nesta semana a proposta que acaba com o foro privilegiado para parlamentares e o projeto também de anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro. O presidente da Casa, Hugo Mota, decidiu não colocar os temas em pauta por falta de consenso e também de divergência sobre o texto em discussão, frustrando ali as expectativas do Centrão e também da oposição, que haviam incluído as medidas naquele acordo de lideranças que encerrou o motim na semana passada, pelo menos foi o que foi divulgado, né? No encontro, hoje mais cedo, o PL e o PP defenderam a votação do fim do foro, enquanto os líderes do PSD admitiram discutir o mérito, mas ponderaram sobre a necessidade de ajustes no texto aprovado pelo Senado em 2017. O MDB, por exemplo, e o Solidariedade não apoiaram a proposta do fim do foro privilegiado e a anistia também não foi pautada nesta reunião. Com esse impasse, Mota priorizou a chamada pauta da pacificação, convocando para esta quarta-feira uma comissão geral para debater aquele tema da adultização de crianças nas redes sociais, com participação de juristas, ativistas, também da sociedade civil. O presidente Hugo Mota abriu a sessão desta terça-feira também trazendo esse comunicado de que há esse consenso entre todos os líderes e que esse grupo de trabalho deve, em 30 dias, chegar a um texto completo que junte as mais de 50 versões que já existem de propostas aqui na Câmara dos Deputados para poder pautar este tema, que seria um tema, então, de consenso. A líder do PSOL aqui na Câmara dos Deputados, a deputada Talíria Petroni, falou agora há pouco também sobre esse entendimento ali das lideranças e comentou que não há clima e também não há maioria para as votações tanto do fim do foro privilegiado quanto a PEC da anistia. Somos contra você discutir esse mérito, é um mérito que você tem pontos positivos, pontos negativos, mas ele está sendo usado nesse momento de forma oportunista para avançar, por exemplo, numa judicialização em relação à situação do caso de Bolsonaro, para tirar o caso do Supremo, por exemplo. Então não é possível a gente tratar de um tema tão complexo de forma oportunista num momento em que o povo brasileiro espera desse parlamento uma agenda propositiva que lhes interessa.
Inclusive, Vera, a gente soube que no início dessa reunião houve até uma moção de apoio ali, o presidente Hugo Mota foi aplaudido por lideranças, um gesto da oposição para tentar, né, reduzir as tensões, evitar as punições aos envolvidos no bloqueio do Congresso, mas não surtiu muito efeito. Isso não deve passar aqui na Câmara dos Deputados, pelo menos nesta semana. Vera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Vai ficar tudo por isso mesmo. Nem vão avançar os projetos, aparentemente, pelo menos não na velocidade que a oposição parecia acreditar que ia conseguir arrancar. E também duvido que vão avançar as punições. É muita gente que participou daquilo, teria que punir quase toda a bancada do PL, comprar uma briga com a oposição eterna, que custaria ao presidente da Câmara o apoio que ele obteve para se eleger, o apoio que ele ainda tem. Então, duvido que vá avançar com isso também. Vão colocar panos quentes e vai ficar tudo por isso mesmo. O líder do PL na Câmara, Vero Sóstenes Cavalcante, disse que o partido vai retomar a obstrução das votações, mas não com aquela pataquada de ocupar a mesa, né? Vai usar os instrumentos que estão previstos no regimento interno. Aí é do jogo da política, né? Obstrução democrática, né? Não autoritária. Exatamente. Tem vários mecanismos de obstrução previstos no regimento interno da Câmara, do Senado, e são usados sistematicamente pelas minorias para tentar se fazer ouvir. E não foi o que aconteceu naquela ocasião, com aquelas cenas que a gente viu, levaram até bebê para o plenário, não tinha o menor cabimento levar uma criança recém-nascida para uma situação daquela de estresse, mas foi feito isso e a desocupação foi aquela confusão que a gente assistiu. Eu duvido que, como eu disse, que vá haver punições, sendo que isso, a meu ver, é muito mais grave, por exemplo, do que o que fez o deputado Glauber Braga, que está para perder o mandato por aquela briga numa comissão. Eu acho que o que foi feito é mais danoso para a imagem da Câmara, mais danoso para os trabalhos, mas ainda assim eu acho que vai ficar tudo o dito pelo não dito. Fala, Leandro. Não, ia falar de outro projeto aí que está sendo prejudicado, que é o do imposto de renda. Posso? Ou você ia fazer outro comentário? Não, eu ia justamente falar disso, dos projetos que foram elencados aí pelo Hugo Mota como prioridades, esse é um deles, né? Porque é uma prioridade do governo Lula, né? O aumento da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. E hoje o relator desse projeto de lei, que é o ex-presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP, ele diz que essa proposta pode ficar lá para dezembro, pode ser aprovada em dezembro. Falou que depende do rito da Câmara, depende muito do que o presidente da Câmara, Hugo Mota, vai fazer, porque ele quem determina, né, o rito da votação. Tudo isso também influenciado por essa ocupação da mesa diretora, pelos possíveis encaminhamentos também para a compensação da isenção do imposto de renda. Uma coisa é a tramitação na comissão especial, ambiente controlado, outra coisa é a tramitação no plenário. Dependendo das variações de sugestões, de propostas, esse texto ele pode ficar com mais urgência ou menos urgência, com prazos de setembro ou com prazos de dezembro. Então, isso aí foi depois de um almoço que ele teve com deputados da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. O líder do PT, o Lindbergh Farias, depois daquela reunião de líderes, né, que definiu a pauta e tal, ele considerou, claro, uma vitória não ir para frente a pauta da chantagem, pelo menos por enquanto, ele chamou de pauta da chantagem, né, a anistia, o foro privilegiado e tal. Mas ele diz que vai trabalhar, então, para que a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil entre na pauta na semana que vem. O governo Lula quer aprovar esse projeto até o fim de setembro. Vera. Dezembro, para aprovar na Câmara, é muito em cima, né? Muita correria. Seria uma derrota para o governo se isso acontecesse, porque tornaria incerta a possibilidade de passar também pelo Senado, que pode fazer modificações, e isso teria que voltar para a Câmara. E aí colocaria em risco a possibilidade de valer para 2026, que é o último ano do mandato do Lula. E aí valeria para o ano calendário de 2026, mas para aquele imposto de renda que você só declara em 2027. Ou seja, mesmo os ganhos ali concretos do projeto já vão
ser para depois do término desse mandato do Lula. Mas é um ativo importante, por exemplo, para a campanha eleitoral. O fato de ter conseguido aprovar isso e já estar em vigor, ainda que não recebendo ou não deixando de pagar no ano da eleição. Então, o governo vai fazer de tudo para que o prazo não seja de jeito nenhum dezembro. Quando o Arthur Lira fala que é de setembro a dezembro, o que ele está querendo dizer? Governo, você precisa negociar. Você precisa vir até mim e retomar essa negociação. Aconteceu tanta coisa na Câmara nesses últimos meses que esse projeto, que é a grande prioridade do governo do ano, o grande carro-chefe, foi ficando relegado ao esquecimento. Então, agora, o presidente da Câmara quer que se volte a discutir o projeto para que ele tenha protagonismo. O protagonismo que ele esperava ter depois de deixar a presidência da Câmara não era intermediando a liberação do plenário, não. Era sendo relator dessa medida, levando os ministros para discutirem na Câmara, também discutindo, alterando o projeto. Ele pretendia alterar o projeto bastante, inclusive, principalmente na questão das compensações, né? Portanto, cobrando mais imposto de quem ganha mais de R$50 mil, como é a proposta do governo. Ele pretendia que isso desse a ele os holofotes, as entrevistas, e isso ainda acho que vai acontecer. É realmente o projeto mais relevante. Mas o que aconteceu? Veio o IOF, vieram as tentativas do governo de se contrapor ao risco de não cumprir a meta fiscal. Depois veio toda essa questão dos embates com os bolsonaristas. Tudo isso foi paralisando as discussões na Câmara e fazendo com que esse projeto entrasse numa filinha ali. E essa questão está encalacrada, Vera? Você falou da compensação, né? Porque só vai para o plenário se tiver voto, tem isso também, né? Então, o Arthur Lira falou, ele recebeu aí representantes do setor privado e tal, a Confederação Nacional da Indústria, sugeriu, por exemplo, a antecipação sobre as bets daquele imposto seletivo, que é o imposto do pecado, né? Que foi criado lá pela reforma tributária, como uma forma de compensar essa isenção do imposto de renda até R$5 mil para manter o equilíbrio. A CNI, a Confederação da Indústria, né, falou da criação da CID Bets, uma referência à CID, que é cobrada dos combustíveis, né, remessas ao exterior, a contribuição de intervenção no domínio econômico. E também representantes da CNA, que é a Confederação da Agricultura e da Pecuária, indicando a intenção de apresentar emendas também ao texto no plenário, por meio de parlamentares da Frente Parlamentar do Agronegócio. Entre essas emendas, uma que fala de garantir o reajuste anual da isenção para agricultores, pessoas físicas, para compensar perdas com a inflação. E o deputado disse ainda que a taxação de 5% para investimentos em títulos imobiliários e do agronegócio, que estão presentes na medida provisória que o governo apresentou, pode migrar para o projeto de lei da isenção do imposto de renda, a partir também de uma emenda apresentada pela Confederação da Indústria e por essa frente parlamentar. Então, ainda tem esses detalhes para serem acertados para que o texto possa ir à votação e seja aprovado. Tem muita negociação a ser feita, provavelmente vai mudar muito. Todo esse trabalho, inclusive esse da CNI, é para tentar evitar uma majoração do imposto de renda para quem ganha até mais de 50 mil por ano. O governo não abre mão desse discurso, até porque ele se encaixa naquela narrativa que o governo vinha ali fazendo no fim do semestre passado, de que ele governa para os mais pobres e que está colocando em prática aí uma forma de justiça tributária. Então, essa ideia de taxar mais quem ganha mais está no cerne desse discurso. O governo vai insistir no modelo que propôs. Vamos ver se o Lira e se essas entidades, se essas frentes parlamentares conseguem chegar a uma outra ideia em que você desonere quem ganha até 5 mil, o que vai ser uma perda de arrecadação muito importante, sem onerar o outro lado da balança. Eu acho complexo. Eu acho que só com BET e só com outras medidas você não chega no ganho que precisa chegar para isso. Então, algum tipo de sobretaxação para quem ganha mais de 50 mil precisa haver para que você não tenha perda de arrecadação.
Vamos ver como eles conseguem equilibrar esses pratinhos. Não, mas no cenário Agora de plano de socorro para empresas afetadas pelo tarifaço. Exato, né? Também tem isso daí. São mais despesas. Agora, essa pauta que o Mota apontou como prioritária é extensa, viu? Eu achei ambiciosa, porque o PEC da Segurança Pública, Plano Nacional de Educação, Reforma Administrativa, ampliação da isenção do imposto de renda, regulamentação da inteligência artificial, regulamentação do trabalho por aplicativo, que ele ressuscitou, e combate às fraudes no INSS. Tudo isso no segundo semestre. Se você pensar... Ambiciosa essa pauta, lembrando que não tem nem LDO votado ainda. Né? Se você pensar, tudo isso foi tema de discussão nossa aqui, tudo isso é importante, tudo isso é urgente, e só está essa listona aí de projetos na Câmara, porque eles votaram muito pouco no primeiro semestre de 2025. Quase nada de relevante foi votado. As comissões demoraram um tempão para ser formadas. Essa questão do IR não andou. O Lira ficou ali cozinhando galo, esperando que o segundo semestre ia ser todo de holofotes para ele. E as coisas foram ficando represadas. Tem muitas aí que ele pôs para fazer aquele volume, né? Quando a gente quer apresentar ali para a professora na escola um trabalho, e aí você fica enrolando e cozinhando galo ali, pondo um monte de coisa para parecer que o trabalho está grande. Ele também pôs essa coisa da regulamentação de trabalho por aplicativos, por exemplo, que não tem consenso algum na Câmara a respeito dessa matéria. Eles mesmos diziam, isso não é nossa prioridade, isso não é nossa prioridade, e de repente brota lá na lista de projetos prioritários. Então, é só aquela tentativa de fazer uma visagem, mostrar que tem muita coisa para discutir e tentar mesmo virar a página do motim bolsonarista. Vera, obrigada por hoje, viu? Até amanhã. Até amanhã. Vocês ficam agora com a terceira hora do Ponto Final. Viva a Voz volta amanhã às 6 da tarde. A gente espera vocês. Valeu, Vera. Tchau.